Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de ouvirmos o estudo da nossa irmã Sueli, vamos ouvir o texto de abertura pela nossa irmã Eliana. Boa tarde. Na Sementeira da Fé. Livro O Evangelho por Emmanuel, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível venhamos a possuí-la, ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo do nosso próprio espírito. Assim, pois, é indispensável arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior para ambientar em nosso coração essa planta divina. A vida é qual fazenda valiosa de que somos usufrutuários, felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la, confiando-nos à preguiça ou à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante e incansável, boa vontade. É imperioso remover no campo de nossa alma os calhaus da indiferença e drenar na vasta extensão de nossos desejos os charcos da ociosidade e do desânimo. Serpes traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados e detritos da variada natureza. Tentam sufocar instintivamente os germes de nossos pequeninos impulsos para o bem. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiverdes fé do simples tamanho de um grão de mostarda, disse o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos desse modo a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras de nossa antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida eterna. Agora, meus irmãos, vamos prestar a máxima atenção ao estudo que a nossa irmã Sueli vai apresentar, ainda do capítulo 19, a parábola da figueira que secou. Boa tarde a todos. Continuando no estudo do capítulo 19, a fé transporta montanhas, nós hoje vamos esmiuçar a parábola da figueira que secou. E aí vamos conversar e aprofundar nas informações que a parábola pode desdobrar. Então, vamos ler o que está no Evangelho. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, ele aqui é Jesus. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de teu fruto algum.
o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Isso está escrito em Mateus. E aí fica esquisito, né? Então a gente tem que esmiuçar essa parábola para a gente poder entender exatamente do que Jesus estava falando. Então, por 3 vezes, Jesus usou a figueira como personagem das suas parábolas. Parábola da figueira em vegetação, da figueira estéril, da figueira que secou. Em cada uma dessas histórias, Jesus ensina, aconselha, adverte. E aí a primeira coisa que pode chamar a nossa atenção, mas por que Jesus escolheu a figueira para ser personagem nas suas histórias, onde ele procura orientar os discípulos e todos aqueles que o ouviam? O fato é que nós temos que nos socorrer da história e da geografia, né? Na Palestina, a figueira era uma árvore de grande valor, assim como outras árvores, né? Do trigo, da azeitona, do centeio, da amêndoa, do bálsamo, da mirra. A figueira costumava dar frutos durante todo o ano. Portanto, a figueira representava alimento. O solo produtivo e o clima ameno daquela região favoreciam a abundância do figo. A figueira, quando não dá fruto durante todo o ano, ao aproximar-se o verão, os brotos das suas folhas começam a aparecer, caracterizando a mudança de estação. Então, a figueira é isso, ela é abundante ali no Oriente Médio, onde está a Palestina, e além de saciar a fome dos homens, ela também ajuda no prenúncio da mudança de estação. Então, a gente pode ver a parábola da figueira sobre o prisma da vegetação. Ela anuncia o verão. E o que é, naquele trabalhozinho de esmiuçar para entender,
enquanto vegetação que perde as folhas e nascem os brotos e anunciam o verão, ela serve para que Jesus exorte, quer dizer, lembre aos homens que precisam estar vigilantes e observando os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos material, troca de estação, e os sinais dos tempos filosóficos, mudança de evolução do ser humano. E ele diz porque o Filho do Homem virá num momento em que ninguém o espera. Aí a gente fica pensando, o que é isso? O que é isso? Vamos chegar lá. Então, Jesus, nessa conversa que a gente chama de sermão profético, ele lembra, tudo bem, ele faz alusão a muitas coisas que aconteceriam no planeta com a ação da humanidade e que era preciso que o homem ficasse atento, observando o fluir do tempo, os sinais que o tempo ofereceria. E ele aí faz observações, faz profecias, umas mais próximas daquele tempo, outras bem remotas no tempo. Então, ele, por exemplo, fala da destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, onde ele tinha sido profundamente maltratado e humilhado pelos religiosos daquela época que não o entendiam nem sabiam o que ele estava fazendo ali. Mas e isso foi uma coisa fácil, porque logo depois o Templo de Jerusalém foi destruído. Mas ele falou também das muitas guerras que assolariam a terra. E se nós pensarmos o que aconteceu de guerra, só das grandes guerras, é assustadora a quantidade de mortes que ocorreram, de sofrimentos que foram vivenciados. A gente lembra da Primeira Grande Guerra, em 1914, depois da Segunda Grande Guerra, em 1943, e depois dessas múltiplas guerras que vão assolando o nosso planeta e que não acabam. Quando a gente imagina que todos os ódios foram abrandados, começa uma rusga qualquer, um maluco qualquer manda derrubar as Torres Gêmeas, lembram? Bem recente, próximo de nós, isso a gente viu acontecer. Esses atos de terrorismo que assolam o planeta inteiro. E ato de terrorismo é uma coisa muito dolorosa, porque o país não está em guerra, mas um grupo de homens armados acham por bem atacar e destruir embaixadas
do outro país. Agora, então, com essa facilidade de mandar drones e torpedos, lá de onde eles estão, na casa deles, eles são capazes de lançar ofensiva contra países longínquos. Então, essas coisas já tinham sido previstas por Jesus e estão acontecendo nos nossos tempos. Então, se nós, quando eu estava trabalhando nesse capítulo 19, eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos presenciando as profecias de Jesus de 21 séculos atrás. Nós estamos vendo irmãos destruindo irmãos. É uma loucura total. O que está acontecendo no mundo de hoje é verdadeiramente um caos, mas um caos que nos está anunciando que os tempos estão mudando, que o verão vai embora e chega a primavera, o outono, depois o inverno. Então, os fatos estão sendo noticiados. Mas será que nós estamos atentos a esses fatos? Estamos sabendo interpretar esses fatos? Será que essas guerras regionais, no caso, lá no Oriente Médio, não são sinais sobre todo um tempo que está se extinguindo para que outro possa surgir brilhante? Não sei. Um dos mais característicos sinais dos tempos, vejam só, é a pregação do Evangelho pelo mundo todo. As diferentes religiões pregam o Evangelho. E graças ao Espiritismo, o convite para seguir Jesus está se realizando como um aviso amoroso da vinda em espírito de Jesus para restabelecer na terra o reinado do Espírito. Então vejam, o Espiritismo começou no século XIX, 2 séculos atrás, foi quando ele apareceu. Ora, mas a gente já tinha uma porção de religiões. Por que era tão importante que uma nova compreensão religiosa fosse criada, fosse aberta ao conhecimento dos homens? Porque tinha chegado o momento em que nós precisávamos entender que só há vida, que não existe morte, aniquilamento, só existe vida em diferentes dimensões, em formas diferentes, mas sempre vida. Mas para que a gente pudesse entender isso, nós precisávamos dar um passo à frente, precisávamos entender que todos somos espíritos encarnados, espíritos com um corpo de carne, daí encarnados, no corpo de carne. E que quem não morre jamais não é o corpo, é o espírito.
Então, esse entendimento, ele é muito delicado. E ele, até hoje, tem gente que não consegue entender isso. São coisas diferentes. A pregação do Evangelho, ou seja, o estudo das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, precisavam e precisam o tempo todo ser explicados, elucidados. E daí a necessidade, quando Jesus diz, fala na ressurreição, não é a ressurreição da carne, é a ressurreição do espírito. Então a gente precisa ter uma série de ferramentas para poder entender os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo, no final, na segunda metade do século XIX, chegou até nós de uma forma bem concreta, bem arrumadinha, para que a gente pudesse entender, por exemplo, a parábola da figueira que secou, por exemplo. Uma das muitas coisas que a gente precisa entender. E a pregação do Evangelho é semelhante a um machado que derruba as árvores que não dão fruto. É a exortação à regeneração dos costumes para a espiritualização dos homens. Então, aquelas religiões que não conseguem mostrar ao homem a sobrevivência do espírito, a necessidade do crescimento moral, elas tendem a desaparecer. Não tem jeito. Elas deixam de cumprir a sua missão na Terra. Bom, a parábola da figueira estéril outra figueira, não é a mesma, mas que a gente vê sob outro ângulo. Então, voltando à história da figueira, quem é essa figueira? Nas suas caminhadas junto com os seus discípulos, Jesus se deparava com uma figueira particularmente majestosa, frondosa, mas que não produzia frutos. Por mais de uma vez, o Nazareno buscou seus frutos para saciar sua fome e aplacar a sua sede, e não os encontrou. Como quem conhece dos segredos da terra, mandou que a adubassem, cultivassem, a protegessem das pragas, tudo feito com esmero. Ao fim de tempo determinado, Jesus atestou-lhe a condição de infertilidade. Quer dizer, ele passou por aquele mesmo lugar várias vezes. Aquela figueira chamava atenção, era linda, era frondosa, era forte, mas não frutificava. A copa era frondosa, mas os frutos inexistentes. E o destino das figueiras é o de oferecerem frutos que alimentem os homens. Aquela figueira, entretanto, não dava frutos por conta de uma organização celular insuficiente, deficiente, e Jesus, percebendo isso, ensinou aos discípulos muitas coisas. De um fato concreto, uma figueira que não dá frutos, Jesus começa a fazer uma série de orientações que ficaram para nós. Ele diz: cada ser tem sua destinação, a que não pode fugir. A destinação da figueira é oferecer seus frutos. O do homem, praticar a caridade e a misericórdia. Então vejam,
cada ser, cada um de nós tem uma destinação. Por isso é que cada um de nós nasce com talentos. Não há aquele que seja destituído de todo e qualquer talento. Cada ser humano tem talento para alguma coisa. E esse talento que nós não fizemos esforço para conseguir, nasceu conosco, nós precisamos exercê-lo em favor do outro, não apenas em nosso favor, mas em favor do outro. Nós não temos capacidade para fazer determinadas coisas e não fazer nada. A gente vê pessoas com uma capacidade incrível de fazer comidas gostosas e que se recusa de ir para a cozinha. Vou estragar minhas unhas? Eu não. Não é assim? Não acontece isso? Criaturas que são fantásticas para ensinar. Eu vou trabalhar com esse monte de crianças? Isso dá muito trabalho. Eu não. Então vejam, há talentos de toda sorte, mas para serem exercidos em favor do outro. Se por muito tempo a gente consegue subtrair-se à finalidade que tem quando chegou ao mundo, não poderá fazer isso pela eternidade. A figueira secou. Os homens que não evoluem seguirão para outros mundos onde possam ser mais úteis. E aí eu lembrei da transição planetária. Isso é um negócio que a gente precisa prestar atenção, porque está acontecendo. Isso não é brincadeira. Pode nos deixar numa situação dificílima, que vai levar muitas encarnações para a gente resolver. Vejam bem, se eu vim preparado para fazer uma porção de tarefas e eu me nego a fazê-las hoje, ontem, amanhã, depois, vai chegar um momento que não vai dar mais. Você se nega a ser auxiliar da providência divina no socorro aos mais necessitados? Tudo bem, passou o seu tempo. Agora não tem mais como continuar a reencarnar na Terra. Estão entendendo agora por que o Espiritismo só podia chegar na segunda metade do século XIX, bem próximo de nós? Porque eram muitos conhecimentos, eram muitos ensinamentos que precisavam ser assimilados pelo ser humano. Inclusive esse ensinamento que só tem vida, não tem morte não, porque é a vida do espírito e você só está pensando no corpo. Pensa no espírito, o espírito tem tempo para evoluir. Você tem a eternidade, tudo bem, tem a eternidade, mas vai pagar um preço para ficar pela eternidade no mesmo lugar. Então, se eu sou um espírito agregado, sintonizado com o planeta Terra, e eu consigo ficar aqui muitas e muitas encarnações, e obviamente vou estabelecendo relações de amor, de afeto, pelo menos com alguns companheiros, o que vai acontecer? Qual vai ser o meu pior castigo? Ser afastado
desse mundo que eu conheço e amo tanto, e onde estão os meus amores. Então, esse espírito que não cumpre as suas finalidades na Terra é um daqueles que vai ser subtraído da Terra e encaminhado para mundos mais primitivos, onde o que ele já tem de conhecimento vai alavancar esse mundo mais primitivo, mais atrasado. Os espaços precisam ser bem ocupados, precisam ser úteis e mais cedo ou mais tarde terão que ser ocupados por quem lhes dê melhor utilidade. A figueira que secou deu lugar à outra que cumpriu sua destinação, oferecer figos. Aí eu fiquei pensando uma outra coisa, quer ver? Eu não sei se incomoda aos senhores, a mim incomoda bastante. Olha só, para que serve o legislativo, o poder legislativo? Para que serve? Para fazer leis. E leis servem para quê? Para regulamentar a nossa vida em sociedade. É assim que funciona. Um grupo que a gente julga mais sabido, uma cabeça mais clara, ele faz leis. E essas leis vão organizar da melhor forma possível a vida dos homens em sociedade. Simples. Sinal vermelho, pare. Sinal verde, siga. Se você não cumprir essa lei, você vai provocar acidentes e muitos sofrimentos. Verdade? Agora, por exemplo, todos nós estamos preocupadíssimos com a declaração do imposto de renda. Aí vocês devem dizer, o que tem isso com o Evangelho? Tem tudo. Por que nós temos que fazer anualmente uma declaração de imposto de renda e pagar a nossa contribuição? Por quê? Porque a partir dessas contribuições no bolo grande que elas formam, é que nós vamos conseguir gerenciar todos os postos de trabalho do planeta. Tudo que existe, é de graça. Não é de graça. Alguém está pagando. Normalmente o governo está pagando. Mas quem é o governo? Somos todos nós. E como é que nós pagamos? Com essas contribuições, por exemplo, do imposto de renda. Olha só, o que é isso? Isso não é dividir o pão entre todos os irmãos? A ideia é essa. O que isso significa? Não significa manter hospitais que ofereçam um trabalho gratuito de saúde pública, manter as escolas que oferecem conhecimentos de forma gratuita às nossas crianças, organizar as forças de defesa da nação para que não haja nenhuma invasão, nenhum desrespeito ao solo brasileiro, ao mar, ao espaço aéreo. Olha quanta coisa sai desses dinheiros que cada um de nós oferece ao final de cada ano. Tem a ver com o Evangelho? Claro,
O Evangelho não nos lembra sempre que nós precisamos o tempo todo praticar a caridade e a misericórdia? E quando a gente não faz isso de livre e espontânea vontade, a gente faz por uma imposição social. Mas isso é evolução moral do país. A fé é tão poderosa que é capaz de destruir a doença. É capaz. Quantas e quantas vezes pais e mães, no aconchego de um abraço, de um colo, conseguem desfazer o mal-estar dos seus filhos. Isso é movimentação de ondas magnéticas, é a vontade firme no desejo de desfazer o mal-estar daquele filho. Isso é cura, todos nós fazemos, mas ninguém se lembra que está fazendo cura. Praticados a partir da força magnética, de modificar a matéria. Gente, o que é a água fluidificada? A água fluidificada é exatamente isso, é a modificação das moléculas que formam a água de forma a colocar naquela água remédios, mudanças de estágio, de combinações de molécula que favoreçam a saúde de quem as beba. É exatamente isso. De movimentar forças de saúde, de harmonizar e de pacificar. Quantas vezes nós já entramos em ambientes pesados, onde todo mundo brigava, todo mundo reclamava, e de repente a gente faz uma prece, a gente começa a conversar baixinho e aquilo tudo vai se desfazendo, aquele mal-estar vai se desfazendo e a paz volta a reinar entre aquelas pessoas. Essas coisas acontecem conosco o tempo todo, só que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aí a outra forma de ver a parábola da figueira que secou, a gente volta a analisar a situação. Aparentemente, a figueira encontrava-se plantada em bom terreno, o solo era bom. Embora adubada, cultivada, protegida das pragas, não frutificava. Embora ela tivesse uma belíssima copa e uma sombra fantástica que ela oferecia. Tinha tronco forte, galhos abundantes, folhas adequadas. O destino de qualquer figueira é oferecer seus frutos para saciar a fome dos homens. Era bela, mas infértil, não cumprindo seu destino. Por isso, secou diante da própria inutilidade. A mesma lei que obriga a figueira a dar frutos, obriga aos homens praticarem as boas ações. O ser humano que se subtrai à prática da caridade não serve para nada. Ele acaba secando, ou seja, ele acaba ficando inútil, ele acaba ficando de lado, não serve para nada.
A figueira, por não dar frutos, secou, embora enraizada de tronco forte, de galhos abundantes, de copa frondosa. Assim também os homens, se desprovidos de bons sentimentos, de virtudes, de generosidade, de caridade, embora vestidos de seda e enfeitados de ouro, serão desnecessários à sociedade e sofrerão de abandono, de solidão, de falta de afetos verdadeiros e serão banidos do planeta Terra durante algumas encarnações, até que aquela roupa reluzente, aquele ouro todo que o enfeitava, de fato tenha um valor na moralidade dele. Quando ele se tornar um homem de acordo com a sintonia do seu planeta, ele ficará bem, com certeza. Então, os ensinamentos de Jesus, a partir da figueira que secou, dizem respeito às ações humanas na caridade, na persistência nas boas obras, no trabalho construtivo e na erradicação dos vícios da própria vida. Olha, não é brincadeira. Ou a gente se vira para a caridade, ou seja, olha o outro como irmão para valer, pratica a fraternidade, o outro é da minha família, trabalha de forma construtiva, não trabalha só para enriquecer, trabalha para construir uma vida melhor para todo o grupo a que ele pertence. Então, Jesus ensina que as aparências enganam. Palavras bonitas, discursos lindos, mas sem valor nenhum. E aí, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei, durante alguns anos eu trabalhei num local onde havia uma pessoa que era sempre chamado para fazer discurso. E uma vez eu estava ali, estava ouvindo. Realmente ele levantava uma plateia. Era um espetáculo. Mas depois, quando ele acabou de falar, mas o que foi que ele falou? Qual foi a mensagem dele? Não entendi. Eu perdi alguma coisa. Naquele tempo eu era novinha. Falei, perdi em alguma coisa. Ele, tão bonito, fala bem pra caramba. Mas qual era a mensagem? Não tinha. Se os senhores prestarem atenção, por isso o aviso dos tempos novos, presta atenção, sinais do tempo. Agora, daqui a pouquinho, não vai começar a campanha eleitoral? Não vai começar aqueles discursos, inflamados, palavras que você nunca ouviu falar, promessas absurdas. Quando acaba o discurso que você espreme, não tem nada. Pô, afinal de contas, o que esse homem está falando aí? E por que ele está pedindo votos? Ele vai fazer o quê? Até agora eu não consegui entender. Atenção! Discursos brilhantes podem esconder ideias vazias. Instituições que pregam a humildade e vivem em soberbos palácios desaparecerão na noite dos tempos. É outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Pregar a humildade e viver de forma a mais suntuosa possível não vai dar certo. Depois vão dizer assim, estão faltando vocações. Não é que esteja faltando vocações, é que as pessoas, na graça de Deus, estão começando a ver o mundo de uma forma mais clara, mais objetiva, sem ficar se firmando em verdades que a gente não pode discutir, que é pecado.
Mas a gente tem que prestar atenção. Sistemas políticos e doutrinas que prometem o céu e o progresso e só oferecem miséria e desrespeito estão fadadas igualmente a desaparecerem da face da terra. Lembram-se do Muro de Berlim? Caiu, foi derrubado. Então, todas as sistemas políticos, a União Soviética desapareceu. Ficou cada um com o seu pedacinho. Então, tudo aquilo que diz que vai oferecer tudo de bom e na prática é uma miséria só, um desrespeito só, claro que vai sumir, claro que vai desaparecer, questão de tempo. E esses homens que pregavam essas ideias, que discutiam essas formas de felicidade, óbvio que também vão ser utilíssimos em mundos primitivos. Durante muito tempo vão ficar apartados dos seus amores na terra. Homens talentosos que se recusam a exercer seus talentos em prol da coletividade responderão por sua omissão verdadeiramente criminosa. O talento que nós temos é para ser exercido, é para ser praticado em favor de todos. No campo mediúnico não é diferente. Quem encarna com responsabilidade de ser medianeiro entre o céu e a terra e foge do compromisso assumido, com certeza contrai uma dívida colossal com a providência divina. Quem é médium tem uma responsabilidade do tamanho do mundo. Se nós não exercermos a nossa mediunidade da forma fraterna, evangélica, como nós sabemos que precisamos fazer, se vamos usar esses dons, esses talentos que a providência divina nos ofereceu, pode contar que nós vamos ser depois controlados por espíritos do mal. E aí vêm as obsessões. Às vezes são médiuns excelentes, mas que deixam de exercer a missão entre trazer as mensagens da espiritualidade para os homens da Terra, que deixam de, por exemplo, oferecer passes magnéticos àqueles que o procuram. Com certeza vão ter que responder por essa irresponsabilidade. Os dias que correm multiplicam-se entre nós, os médiuns estão em todos os cantos do planeta, não tem dúvida, porque são os novos tempos. São os tempos da regeneração, da felicidade, sem choro e sem ranger de dentes. Nós estamos vivendo dias em que o planeta está mudando para ser planeta de regeneração. E planeta de regeneração é planeta de felicidade, é planeta onde a gente vai ter ainda alguns sofrimentos, mas bem pequenos, porque aqueles irmãos que são responsáveis pelos grandes sofrimentos do planeta não reencarnarão mais entre nós. Então, se todo, e é um contingente grande, que será e já está sendo encaminhado para planetas próximos à Terra, mas
planetas mais primitivos, que ainda não tem a tecnologia que a Terra tem, que não tem o clima ameno que a Terra tem, que não tem o solo dadivoso para lavoura, para criação. Então, é aquilo que a Terra foi nos primeiros anos da sua formação. Então, para lá é que eles irão, vão trabalhar muito, vão ser muito importantes, porque os sentimentos estão mal, mas os conhecimentos estão bem. Então, os conhecimentos, eles vão levar para esses planetas primitivos. Em compensação, vão sofrer de muita saudade, vão sofrer de muita solidão. E nessa saudade, nessa solidão, nesse desejo de ter perto de si aqueles que ele ama, ele vai crescer em amorosidade e vai ser uma pessoa, um espírito de melhor qualidade. Tal como a figueira que secou, já há algum tempo, espíritos que não se harmonizam com a atmosfera terrestre estão reencarnando em outros planetas para, com os conhecimentos que já possuem, possam alavancar o desenvolvimento desses outros mundos mais primitivos. Por longo tempo ficarão afastados de seus amores até que, adubados nas suas afeições e condutas morais, cultivem novos comportamentos, livrando-se finalmente dos vícios que tanto os infelicitou. A figueira que não saciou a fome de Jesus não cumpriu o seu destino de frutificar. Os homens que não cultivarem o amor e a sabedoria não cumprirão seus destinos de felicidade incondicional, que é o que nos aguarda nos próximos tempos. Muito obrigada pela atenção.